Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, estamos para começar o programa A Política Local com Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias, e não a Semana Política, como por erro foi emitido aqui no indicativo, mas estamos também com um problema técnico, de forma que precisamos de uns minutos para conseguir colocar a Política Local no ar. Está a falhar a ligação com o painel de 3 convidados. Voltamos ao contacto daqui a breves segundos ou poucos minutos. Até já, obrigado. Outros amores, quem sou eu? Rio que se desvia, pomar que nunca deu, sons de outros tempos idos. Quem sou eu? Lá, e para lá eu vou, a estrela do norte minha alma guiou. Ora, cá estamos então para começar a Política Local deste sábado. Já está resolvido o problema que tínhamos com a ligação aos nossos participantes. Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU. Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS. E Nuno Matias, vereador do PSD em Almada. Começamos então uns minutos depois, devido a este problema técnico. Eu cumprimento os 3. Bom dia, Manuel, Ivan e Nuno Matias. Espero que estejam a chegar bem. Se puderem dizer bom dia, ficamos também com essa certeza. Está tudo... Bom dia. Estão por aí, não é? Embora bom dia a todos. Bom dia, bom sim. Dia. Cá estamos então reunidos. Bom dia também aos ouvintes. O programa de hoje tem 3 temas em agenda. O 25 de novembro, que se comemora amanhã, pela primeira vez na história, depois do 25 de abril e depois do 25 de novembro, obviamente. Os alunos sem professores, a pelo menos uma disciplina. Há aqui uma guerra dos números, com o Governo a dizer que são menos do que o ano passado e várias outras entidades a contestarem, designadamente a FENPROF. E temos o Orçamento de Estado a ser aprovado na especialidade. Ontem já houve aprovações de várias propostas. De uma forma geral, são propostas da oposição e já vamos ver isso também daqui a pouco, mais no final do programa. Passamos então para o primeiro destes 3 temas. Eu começava por Nuno Matias, as comemorações do 25 de novembro. Estamos nas vésperas das primeiras comemorações, 49 anos depois, do 25 de novembro de 1975. Há uma polémica instalada. Há quem diga que não deveriam simplesmente existir estas comemorações, ou então, pelo menos, que não deveriam ser idênticas na Assembleia da República às comemorações do 25 de Abril. E o que eu lhe pergunto, Nuno Matias, na sua perspectiva, faz sentido comemorar o 25 de novembro e o programa adotado é aquele que considera adequado? Nuno Matias. Bom, muito bom dia, Francisco. Muito bom dia, Francisco. Um bom dia também ao Manuel, ao Ivan e aos nossos ouvintes. Bom, eu acho que toda a gente que viveu, mas que estudou também a história recente do país, percebe que naturalmente o 25 de Abril é a primeira grande data marcante da afirmação de um Portugal livre e democrático, mas que o 25 de Novembro não deixa de ser uma data também muito relevante, marcante e de consolidação do processo democrático que se iniciou no 25 de Abril. E, portanto, parece-me que andou bem a Assembleia da República quando decidiu de forma legítima, e também teria sido legítimo se não tivesse havido essa maioria de vontade da comemoração, mas tendo sido possível concretizar essa maioria de decisão, a mim pessoalmente parece-me que faz todo o sentido comemorar uma data que também ela é muito marcante para a consolidação de um Portugal livre, democrático, plural e respeitador das liberdades, das garantias de um Portugal constitucionalmente consolidado. Agora, quanto ao modelo,
O modelo foi aquele que foi decidido certamente pelos líderes dos grupos parlamentares em conferência de representantes e, portanto, eu aí nem quero fazer juízo de valor se o modelo é mais ou menos adequado, mais ou menos equilibrado. Foi aquilo que foi decidido. Entendeu-se fazer um modelo relativamente similar ao do 25 de Abril. E eu com isto não quero usar uma fita métrica para dizer se o 25 de Abril é mais relevante, menos relevante, se deve ser mais minutos ou menos minutos do ponto de vista de celebração ou de uma cerimónia desta natureza. Aquilo que importa é que, pelo menos para mim pessoalmente, enquanto cidadão português que vive a democracia de forma plena, para mim o importante é comemorar estas datas que são realmente marcantes para a afirmação de um Portugal democrático. Naturalmente o 25 de Abril destaca-se em primeiro lugar, não há mais pequena dúvida, foi aí que começou o processo de consolidação dessa democracia e que se deu os primeiros passos para que ela vivesse hoje com outra maturidade e de forma perfeitamente enraizada e bem na sociedade portuguesa, mas não nos podemos esquecer que o 25 de Novembro foi um passo determinante para essa consolidação e para essa afirmação e diria eu, para se evitar algumas tentações de retroceder para esse processo e, portanto, sim, faz sentido comemorar o 25 de Novembro e a partir do momento que a Assembleia da República assim o determinou do ponto de vista de evocação, penso que sim, que faz sentido fazê-lo. Quanto ao modelo, foi a decisão dos partidos e, portanto, eu limito-me a dizer que o modelo naturalmente terá sido pensado e foi decidido nos termos que se entendeu mais adequados. Manuel Pisco, concorda com esta opinião de Nuno Matias? Bom dia ao Nuno Matias, ao Ivan e aos ouvintes e ao Francisco também. Não concordo, nem pouco eu concordo. Para mim, esta insistência na comemoração de uma data de um dos meandros da Revolução do 25 de Abril não é mais do que isso. É um dos meandros que, naturalmente, foi conformando o regime que se veio a implantar, o regime depois constitucional e em que hoje ainda vivemos, mas é uma das facetas, é uma das voltinhas que o regime deu. Sem 25 de Abril não haveria 25 de Novembro. Como não haveria outras peripécias, também quer à esquerda, quer à direita, não sei porque é que não os comemoram. Vou dar um exemplo. Então, o 28 de setembro, do Maria Silenciosa, não era uma data marcante para a direita? Então, o 11 de março, das nacionalizações, não era uma data marcante para a esquerda? Se fomos à procura de datas no pós-25 de Abril, comemorávamos, enchíamos o calendário de feriados. Feriados ou de comemorações, não é? Isso não tem sentido. O único sentido que isto tem é, de facto, a direita, e a direita mais revanchista, que ganhou a oportunidade com o crescimento, agora o aparecimento mais volumoso do Chega, de fazer um esbatimento, um esmorecimento da imagem do 25 de Abril. E é lamentável que isso aconteça, apesar de ser os 49 anos, que foi em 75 do 25 de Novembro, é lamentável que isso aconteça meio século depois do 25 de Abril. Se isso fosse relevante em termos culturais, em termos histórico, real, e em termos de reconhecimento popular, no percurso destes 50 anos do 25 de Abril, já tinha sido feito, sem assinalada a data. Portanto, é apenas uma tentativa tardia, não é? E requentada por inúmeras vezes, de esmorecer o 25 de Abril. Não é aceitável esta comemoração de maneira nenhuma, é elevar a categoria histórica, um dos episódios da história que apenas começou, e essa é que é marcante, e essa é que é a causa do regime em que vivemos hoje e das peripécias que, entretanto, se aconteceram e de que o 25 de Novembro é uma delas. Mas essa causa histórica é apenas o 25 de Abril, que na cabeça dos promotores do 25 de Novembro há de ficar esmatida, é uma vingançazinha contra o 25 de Abril, digamos assim. Na cabeça dos direitistas é uma vingançazinha contra o 25 de Abril. Mas o que isso não dá resultado, porque historicamente a história, a gente sabe, reescreve-se. Os vencedores, não é, do momento, reescrevem a história a seu bel prazer, contam-no como querem. Mas acho que o 25 de Abril é difícil, pelo menos durante mais uma geração talvez, de ser reescrita. Portanto, é lamentável esta tentativa de embaciar a imagem do 25 de Abril.
Temos aqui duas visões completamente opostas. Já vou daqui a pouco dar oportunidade também a Nuno Matias para comentar algumas das coisas que aqui foram ditas por Manuel Pisco, uma vez que falou da direita e contestou a posição apresentada por Nuno Matias. Ivan Gonçalves, já temos aqui duas opiniões que são duas oposições, também porque começámos por mais à direita e mais à esquerda, propositadamente da minha parte. Ivan Gonçalves, e na sua opinião, justifica-se e é oportuna e também adequada à forma como está prevista a comemoração do 25 de novembro? Pronto, mais uma vez, muito bom dia a todos. Não, eu considero que não é, pelo menos, adequada. Se a comemoração é justa, não tenho grandes dúvidas, ou seja, o 25 de novembro é uma data marcante do processo de consolidação da democracia e do processo subsequente à Revolução, e até aquilo que me parece neste momento, mas sendo uma data importante, não é de todo uma das datas que possa ser equiparada ao 25 de Abril, e parece-me que aquilo que está a ser tentado não é uma tentativa recente, é uma tentativa que já existe desde há alguns anos, é transformar o 25 de Abril numa caricatura naquilo que nunca foi, ou seja, em que os diversos derrotados do 25 de Abril, do 25 de Novembro, procuram apropriar-se de uma data que na verdade foi o triunfo dos moderados e, portanto, o Partido Socialista tem aqui tem um papel especial, o Partido Socialista, enquanto um dos movimentos que compunha já o grupo de moderados à data, em 25 de novembro de 1975, mas a verdade é que esta data que comemora, no fundo, o triunfo da moderação, acaba por ser capturada por aqueles que são os radicais que querem, no fundo, desmerecer o 25 de Abril, que querem desvalorizar o 25 de Abril, que é, sem dúvida nenhuma, a data fundadora do nosso regime democrático. É uma tentativa que até me parece um pouco bacoca, mas nós temos visto ao longo dos últimos anos a direita a tentar fazê-lo, e basta saber um pouco da história, basta saber, apesar deste processo, daqueles meses, daquela data, 25 de novembro, de não estar totalmente esclarecida, mas basta saber um pouco de história, basta ouvir os intervenientes para perceber que aquilo que os setores da direita mais radical querem fazer é uma tentativa de reescrever a história, como Manuel Pisco já aqui disse. E eu não estou, obviamente, eu sei que não é essa a visão do Nuno Matias, até porque o Nuno Matias faz parte daquela direita moderada e civilizada, não é isso que está em causa, mas há muitos setores da direita que no fundo gostavam era de estar em 24 de Abril e que, portanto, ou que gostavam de estar em 24 de Abril, ou que convivem mal com os 50 anos que se seguiram ao 25 de Abril, e que por ti basta ouvir que estão sempre a apontar os falhanços destes 50 anos de democracia, e que, portanto, querem usar o 25 de novembro para celebrar aquilo que ele não foi. O 25 de novembro não foi um regresso a nada do que existia 24 de Abril, foi só a consolidação, foi só um passo e um passo no processo de consolidação da democracia em Portugal e, no fundo, o triunfo da moderação. E, portanto, o Partido Socialista, que teve um papel especial nesse processo e nessa consolidação, obviamente eu acho que não deve, se quisermos usar aqui um plebeísmo, não deve dar para esse peditório. Comemorar o 25 de novembro é importante, assinalá-lo, mas não com a mesma dignidade como se faz com o 25 de abril, isso é absolutamente ridículo, parece-me. Nuno Matias, imagino que tenha vontade de dizer mais alguma coisa. Constatamos aqui que Ivan Gonçalves e Manuel Pisco estão de acordo no essencial, sobretudo na ideia de que o 25 de novembro, comemorado passados 49 anos, é um ataque à memória do 25 de Abril, e que há aqui uma captura da direita moderada pela direita radical. E isso leva-me a perguntar-lhe como é que justifica, na sua perspectiva, uma vez que concorda que seja feita a comemoração agora. Desculpe. Sim. Eu não tenho nada contra que se comemore o 25 de novembro, acho que não faz sentido tentar equiparar o 25 de novembro ao 25 de abril. Certo. Eu também não disse isso e penso que a síntese que fiz não desvirtua a posição do Ivan Gonçalves, mas quis fazer esse sublinhado e fez muito bem. Nuno Matias, e como estava a dizer, então eu queria perguntar-lhe como é que se pode compreender que apenas 49 anos depois do 25 de novembro se arranque com as comemorações da data e que isso coincida logo com o período em que temos a extrema-direita representada em força no Parlamento português?
Bom, terá sido assim porque só agora é que houve uma maioria de vontade nesse sentido da comemoração do 25 de novembro e, se me permite discordar frontalmente, mas com todo o respeito pessoal pelo Manuel Pisco, naturalmente nós não queremos ninguém daqueles que quer comemorar o 25 de novembro embaciar de todo o 25 de abril. Não foi isso que eu disse. Aliás, aquilo que eu quis dar nota é que, naturalmente, tudo começa com o 25 de abril de 1974 e bem, deve ser comemorado e deve ser enaltecido esse primeiro passo fundamental para a concretização do Portugal democrático, mas não há mais pequena dúvida e, portanto, isso também é história e é inquestionável que o movimento que se verificou em 25 de novembro, e concordo em absoluto com o Ivan, foi um triunfo dos moderados que queriam consolidar um Portugal democrático, plural, livre, respeitoso, defensor dos direitos, liberdades e garantias, e que, portanto, isso não é embaciar de todo o 25 de abril, porque ele é o momento fundador deste Portugal democrático e que é comemorado e bem a esse nível, e a partir do momento que houve uma maioria de vontade para comemorar também uma data que é marcante para a consolidação e chamemos-lhe moderação, nas palavras do Ivan, que eu concordo, deste regime democrático, depois o que está aqui em causa é como é que se quer comemorar, e aí é aquilo que eu digo, quer dizer, eu não fiz parte da decisão, sinto-me confortável com o facto de querer fazer uma cerimónia evocativa nos termos que ficou decidido, certamente pela Conferência de Líderes, a esse nível. E, portanto, ponto número 1, parece-me que é um erro dizer que, ao querer comemorar o 25 de novembro, se está a desvalorizar de todo, porque eu concordo que se não houvesse o 25 de abril, o 25 de novembro depois não podia ter sido concretizado nos termos em que foi, mas não há dúvida que o 25 de novembro é um passo fundamental para tornar irreversível a consolidação democrática, tornar efetivamente um modelo de moderação. Nuno Matias, temos aqui um problema com o seu som que de vez em quando não sai nas melhores condições, além de que há uns cortes, embora mínimos, sempre ao longo da intervenção. Não sei se é possível melhorar, mas imagino que agora também esteja a terminar esta intervenção. Sim, é sobretudo para dizer que honrar o 25 de abril é também comemorar o 25 de novembro, na certeza que o 25 de novembro só se realiza porque houve um 25 de abril de 74 e isso é inquestionável, ninguém quer embaciar o que quer que seja, queremos é destacar que houve aqui um processo de construção democrática que começou em abril, mas que continuou e consolidou-se em novembro de 75. Manuel Pisco, já outras coisas foram ditas, terá porventura vontade de dar alguma réplica, e eu perguntava-lhe algo em concreto também, se a decisão do Partido Comunista de não estar de todo presente nas cerimónias amanhã na Assembleia da República, amanhã não, na segunda-feira, é uma posição adequada numa situação destas. Tendo em conta que vivemos num regime democrático, foi uma decisão aprovada na Assembleia da República. Sim, mas acho que é uma posição coerente na perspectiva de que eu estava a dizer, quer dizer, todas as decisões políticas, e como as leis, como todas as regras, mas todas as decisões políticas, ficamos por aqui, que este é um caso, têm a sua motivação. Tem essa motivação, para que não atingir um determinado fim, não são inócuas, é para uma coisa qualquer. Portanto, coerentemente, se é para obscurecer ou para desmerecer o que foi o 25 de Abril, há um partido à esquerda que diz, não, eu não participo nisso, e, legitimamente, acho muitíssimo bem, coerentemente com a perspectiva que eu estava a dar há pouco, não há, ou seja, a data não tem relevância em si para ser considerada uma data histórica. A direita quer que seja em substituição do 25 de Abril, claramente. Portanto, quem quiser pactuar com isto, facilita a vida a esta perspectiva. Quem não quiser, e eu não quero, e acho que o PCP fez muitíssimo bem em dizer não alinhamos nessa tentativa de esmorecer o 25 de Abril, que é aquilo, do meu ponto de vista, se trata pura e simplesmente é apenas isso. Não tem nenhuma preocupação histórica, não. É só para isso. Ivan Gonçalves, mais alguma coisa a acrescentar? Só para dar uma bufetada à esquerda. Então, não se dá a face. Não, relativamente a isto não. Tinha havido aqui um corte do Manuel Pisco, que eu pensava que ele tinha terminado, ainda não tinha, mas também não se sobrepôs à resposta do Ivan Gonçalves.
Está terminado, acho que o assunto está terminado. Está terminado. Passamos para o assunto seguinte aqui no programa, que é de haver ainda alunos sem professores a pelo menos uma disciplina. Antes disso, só dizer que, relembrar que as comemorações do 25 de novembro estão agendadas para segunda-feira, que é dia 25 de novembro. Passam 49 anos dessa efeméride, que foi em 1975, e vai ser feita a comemoração com uma sessão solene na Assembleia da República, em que o porta-voz da Conferência de Líderes, o deputado social-democrata Jorge Paulo Oliveira, afirmou que a sessão solene do 25 de novembro não irá mimetizar a do 25 de abril. No entanto, as diferenças são mínimas. Vai haver uma sessão solene com discursos de todos os partidos que têm representação na Assembleia da República e queiram participar. O PCP não estará, embora discursos mais curtos. A Assembleia da República vai estar igualmente decorada com flores, embora não com cravos, e não terá os pendões que são característicos no 25 de abril, mas, portanto, há muitas semelhanças. Passemos agora sim ao segundo tema que já referi para o programa de hoje, que é a falta de professores, que leva a que existam milhares de alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina, sem professor. O Ministro diz que houve uma redução neste ano letivo, mas os números geraram contestação, não só dos partidos da oposição, mas também dos sindicatos, designadamente da FENPROF, que diz que aqueles números não são verdadeiros. O Partido Socialista também não acredita nestes números. O antigo ministro já teve a oportunidade de dizer numa entrevista que o Ministério da Educação tem muitas falhas, e agora começava por Ivan Gonçalves. Ivan Gonçalves, como é que olha para esta polémica à volta dos números dos alunos e também do próprio problema dos alunos não terem professor a pelo menos uma disciplina? Bom, a mim parece-me que este é obviamente um problema que nós temos que existe no nosso sistema de educação. Está aqui a haver muitos cortes, imagino que seja da internet mesmo, da ligação, e o som, a voz do Ivan Gonçalves sai entrecortada. Vamos continuar, vamos tentar novamente, Ivan, para ver se já está melhor. Não sei se já está melhor, sim, não sei se me estão a ouvir. Momentaneamente agora está muito bom, pode continuar, obrigado. Dizia que este é um problema que sem dúvida existe, ou seja, há muitos alunos que durante o ano letivo ficam sem conseguir ter aulas. Agora, aquilo que nós assistimos esta semana com estes números que o Governo trouxe a público são um pouco estranhos, porque as contas que o Governo veio fazer são contas, no fundo, para dizer que junta no mesmo pote todos os alunos, quer aqueles que não têm professor, quer aqueles que tiveram algum problema com as suas aulas durante o ano, porque o professor está doente, porque o professor uma situação pontual em que o professor não possa ter comparecido, e faz uma amálgama com todas estas situações, para depois poder dizer que reduziu em 90% o número de alunos que não têm aulas nesta fase final, apenas porque numa determinada fase do ano letivo não tiveram essas aulas. E, portanto, o problema obviamente existe. Aquilo que não existe é esta solução que o governo do PSD tenta mostrar que já foi concretizada. Portanto, não houve uma redução de 90% deste número. Isto é torcer os números completamente para eles nos darem aquilo que nós queremos que queira dar. Não estou a dizer que o governo não tenha feito nada neste campo para mitigar a situação. Acredito que sim, como o anterior governo também fazia, porque este é um problema que se tem vindo a agravar, fruto de muitos problemas e dificuldades e falta de professores, muitos deles causados pela política que foi seguida pelo último governo de direita, em que nos vinha dizendo que não precisávamos de mais professores em Portugal, havia professores a mais e que o que era bom era que emigrassem, e da desvalorização sucessiva não cessa a carreira, mas isso tudo nós todos já sabemos. Agora, esta forma de tentar comunicar e de tentar passar uma resolução do problema que na verdade não existe, ou melhor, uma resolução que não é na medida em que o governo vem dizer, para um problema que também não existe na medida em que o governo tenta fazer parecer que existe. Portanto, aqui parece-me que é uma ilusão
que a maioria das pessoas não compra, porque basta olhar para os dados e perceber que não é assim. Ainda assim, não, obviamente, que admito e tenho que admitir, naturalmente, que o Governo está a fazer um esforço para mitigar este problema, mas isso é a sua obrigação, não é? O Governo tem que governar, no fundo, passa pelo pleonasmo e tem que garantir que os alunos da escola pública têm aulas e, portanto, isso passa por diversas medidas, algumas delas de valorização da carreira dos professores. Nuno Matias, depois de o Ministério da Educação, o Ministro ter dito que o número de alunos sem professor ou uma disciplina reduziu em 90%, gerou-se uma confusão e uma discórdia. É difícil entender quem é que tem razão neste caso, e entretanto o Primeiro-Ministro também teve a oportunidade de dizer, ainda não há muitas horas, de corroborar esses números. Grosso modo, do Ministro diz que já foram atingidos os 89% de redução relativamente ao ano passado. Já conseguiu perceber estes números e está em condições de nos explicar que efetivamente o Ministério da Educação tem razão nestas contas que está a apresentar? Bom, vamos lá ver, eu só consigo explicar aquilo que são os dados formais e públicos, e parece-me que há aqui alguma confusão efetivamente com a questão da interpretação de números. Então vamos lá ver o que é que foi dito. E são números oficiais da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Comparando a mesma realidade, que é o número de alunos sem aulas, pelo menos a uma disciplina, durante o primeiro período, portanto, este mesmo critério, portanto, não vamos estar agora aqui a misturar e a pôr outras questões, isto são dados da DGEST, portanto, eu nem sequer me dou ao trabalho, porque naturalmente não trabalho na área, nem trabalho estes números, a única coisa que eu posso comparar são dados oficiais. E os dados oficiais dizem que alunos sem aulas, há pelo menos uma disciplina, no primeiro período, em 2023, havia 20.887 nesta circunstância. E que no primeiro período, 2024, portanto, período homólogo do ano seguinte, estão 2.338. E, portanto, pegando neste critério, que é claro, parece-me, e comparando o mesmo universo com o mesmo critério, que me parece também que é claro, há esta redução. Ora, agora se é 89, 90, 50, com base no que aqui está são 89, o que importa é perceber, para além disto, porque bastava estar nesta circunstância que já era mau, portanto estar 2.338 ainda é mau, importa perceber é se o Governo tem estado ou não tem estado a tentar combater uma realidade que nós sabemos que há muitos anos subsistia, que era a perda do número de docentes, que era a perda de qualidade na resposta à necessidade de termos mais professores para que estas circunstâncias não se verificassem, e bastava para já ser mau, e o que é verdade é que se constata que, também pelos números que têm sido tornados públicos, é que há mais, face ao mesmo período do ano passado, mais 5.612 professores, dos quais 4.181 são novos, ou seja, o Governo fez alguma coisa e há mais docentes do que há um ano a trabalhar no sistema educativo e, portanto, isso é bom. Isso não significa que, havendo pelo menos um aluno sem aulas ou uma disciplina, não seja já de si preocupante, e, portanto, isso é que ainda tem que ser combatido. Mas há também o incremento de esforços com as horas extraordinárias para, naturalmente, conseguir robustecer a resposta do sistema para tentar minimizar este problema que ainda existe. Portanto, o Governo não resolveu ainda o problema. Começou a resolver, mas ainda não está definitivamente resolvido e, portanto, ainda temos um problema. Dito isto, eu parece-me que depois aquilo que há aqui no meio é a habitual dialética partidária e política com os sindicatos pelo meio. Aliás, um deles que há décadas que não dá aulas e, portanto, se calhar ele podia ser o primeiro a contribuir para a solução, que era disponibilizar-se para dar aulas e em vez de disponibilizar-se apenas para comentar números, e, portanto, mandaria o bom senso que antes de se tentar criticar agora se a estatística diz que é 89, 90, 50, se, em primeiro lugar, reconhecesse que continua a haver um problema, e continua, eu não ouvi ninguém do Governo a dizer que o problema já está resolvido, portanto, é bom que continue a estar
trazer mais professores para o sistema ou tentar encontrar uma solução operacional que permita não levar a que alunos ainda nesta altura não tenham tido pelo menos a uma disciplina, um professor e aulas, e portanto aquilo que manda o bom senso é tentarmos perceber que há aqui problemas que são estruturais e já têm muitos anos, que não se resolvem de um dia para o outro. Depois podemos, naturalmente, na dialética político-partidária, tentar brincar com os números ou tentar ver os números como nos apetece. Neste caso, eu, segundo julgo saber, ninguém desmentiu, a não ser com alguma baralhação de conceitos. Há aqui um conceito que é o mesmo: alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina, que há um ano eram 20.800 e agora são 2.300. Há uma melhoria, mas ainda há um problema que tem que ser resolvido e tem que se continuar a resolver, mas parece-me que, por aquilo que aqui também aparece indicadores de número de novos docentes, e já é um valor significativo em menos de um ano, 4.181, o Governo está a fazer o caminho e está a começar a resolver os problemas. Passamos agora para Manuel Pisco. Eu ia ainda continuar aqui nos números. O Nuno Matias destacava que o que foi apresentado pelo Ministério da Educação, pelo Ministro concretamente, é que o ano passado, por esta altura, havia 20.800 alunos, passava um pouco, mas 20.800 alunos que não tinham aulas a pelo menos uma disciplina, e este ano serão 2.300 os alunos que estão nessa situação neste mesmo período. Este número foi contestado, realmente em termos objetivos, apenas por Mário Nogueira, da FENPROF, que diz que no ano passado, no final do ano, eram 939 os alunos que não tinham professor a pelo menos uma disciplina, e depois diz que isto depende do momento em que se quiser aferir, mas o próprio Mário Nogueira depois diz mais à frente que o que importa também verdadeiramente não é o número dos alunos, mas continuarem a existir muitos alunos sem aulas. Por outro lado, comparando aqui as afirmações de Mário Nogueira com as do Ministro, dá a ideia que o critério do Ministro não estará errado, que as contas do Ministro não estarão erradas, mas por outro lado depois o próprio Ministério da Educação admite que, se juntarmos ao número de alunos que não têm aulas ou uma disciplina por falta de professor, aqueles que não têm tido aulas devido a uma baixa médica ou a uma licença de maternidade ou de paternidade, já serão 40.000 alunos. Estes números ficam então mais baralhados. Manuel Pisco, quer entrar também nesta confusão? Quer comentar estes números? Não, a confusão já está lançada e até me faz pena ver um ministro, Fernando Alexandre, que até parece que é um homem dos números, da economia, metido nesta confusão. Mas isto, já agora, uma observação prévia. Parece que este governo tem alguma tendência para os equívocos e as falácias. Lembram-se daquela questão da grande redução de impostos, não é? Portanto, estavam a reduzir os impostos que o governo do António Costa já tinha reduzido, mas contava tudo, e de facto nunca disseram bem isso, nem bem aquilo, nem bem aquilo outro. E agora estamos na mesma. Citando, por exemplo, os números agora que o Nuno Matias acabou de referir. O que o gesto diz é que alunos sem aulas eram, em 2023, no final do primeiro trimestre, 20.810 alunos sem aulas. Sem aulas. O que este ministro disse era que ia reduzir 90% e em poucas semanas, digamos assim, resolver os alunos sem aulas. Não é sem aulas na disciplina onde falta o professor. Não é? Se nos disserem que os alunos que não tinham professor para matemática, ou para física, ou para português, passaram a ter professor de matemática, de física ou de português, então, em pouco tempo, era só incompetência dos governos anteriores. Em pouco tempo isto resolveu-se. Ora, isto não era possível, não é? Resolver-se com 4.181 professores novos no país inteiro, portanto, porque estes alunos sem aulas significam muitas turmas sem aulas e é preciso dar hora à turma. Se os alunos, eu acho que é positivo as medidas de ter recortado os 4.181 professores, é positivo e contribui para a solução. É positiva também, e é isso que está a acontecer e que ninguém diz, é que os alunos, mesmo sem ter aulas à disciplina, devia ter aula de matemática. Não tem, mas tem um monitor ou um professor acompanhante, que é outra que se vai dar uma hora extraordinária para acompanhar os alunos, não é da disciplina, pode ser um professor de educação física e acompanhar os alunos.
Mas o aluno deixou, para a estatística de não ter aulas parece que deixou de contar. Mas o aluno nem pode ser avaliado por essa matéria que foi dada, nem pode ser administrada a matéria, nem pode ser avaliado por ela. Portanto, a turma esteve ocupada, esteve entretida. Isso não conta para a redução do número de aulas que faltam em cada disciplina. Se faltam aulas de matemática, elas só são supríveis com aulas de matemática e professor de matemática. Se faltam aulas de química, só são supríveis com a professor de química e aulas de química. Portanto, há este equívoco. Agora, custa-me a acreditar que isto seja inocentemente atirado ao ar. Porquê é que os números da DGEST não vêm todos para conhecimento público? Quantas disciplinas não têm professor? E aí a gente vê quais é que são os alunos dessa disciplina. Temos o número de alunos sem disciplina de português, número de alunos sem disciplina de inglês, ou de matemática, ou de física, ou o que for, não é? Não confundimos alunos sem aulas, sem ocupação no horário da aula, com alunos com professor, como se tivessem professor, quando pode ser o de português a entreter os alunos na hora de matemática, ou de educação física a entreter os alunos na hora de físico-química, por exemplo, não é? Vamos lá daquelas disciplinas que antigamente se conheciam. Confundir alunos sem aulas com alunos sem professores é a base deste equívoco. Mas porquê é que fazem isto? É porque eu acho que no meio, conseguir recrutar em pouco tempo 4.180 professores é muito positivo. Alimentar, ou fazer esta recuperação de tempo de serviço completa, incompleta, parcial, imparcial, mas fizeram, muito bem, também é positivo. Se têm prometido a revisão, que é a única coisa que parece lógico, dependendo é depois do resultado, a revisão da carreira docente, que é uma coisa que já está tão rebentada que já é difícil pô-la nos eixos, não é? Melhor era desenhar uma carreira nova e negociar isso honestamente com os sindicatos, de forma a que acabassem as obstruções que têm havido e causaram aí tantas desigualdades entre os docentes. Aquelas pessoas que estão décadas a dar aulas e que de repente se veem ultrapassadas por alguém que entra agora de novo no sistema. Essas coisas continuam a existir e deviam ser eliminadas. Eu acho que isso é só se elimina com uma nova carreira docente, honestamente negociada. Agora, há uma confusão. E é o governo que a alimenta. Porquê é que não diz exatamente do que é que se trata? Se são alunos sem aulas ou são alunos sem professores às disciplinas para que faltam os professores. Destes 4.180, quantos alunos são de português, quantos são de matemática, quantos são de física, etc. Não é? Que é para ver a cobertura que se conseguiu obter em relação aos alunos que não tinham estas disciplinas. Não é a ocupação da sala de aula, sem prejuízo de não tendo uma disciplina que devia ter tido no horário, os alunos é melhor estarem ocupados numa outra atividade, não é? Podem fazer um outro projeto qualquer, ocupa o tempo de aula, mas não é dar sim, aula. Este é o problema. A ideia que o Manuel Pisco já deixou expressa há pouco, sim. Ivan Gonçalves, quer aduzir alguma coisa ao que já disse sobre isto? Não quero dizer a propósito da questão dos números. Acho que o pecado original, já toda a gente percebeu, foi que o Sr. Ministro inventou que existiam mais de 300 mil alunos sem aulas, porque pegou nas estatísticas oficiais e juntou coisas que não era suposto serem juntas. Porque quando se percebem quais são os horários que estão a concurso na plataforma do Ministério da Educação, quando se percebe também aquilo que a FENPROF diz, e até os dados oficiais da DGEST, que diziam em dezembro que havia 21 mil alunos sem aulas, depois não bota com a perdigota. Sábado, o programa de análise da atualidade política na perspectiva autárquica ou municipal, com 3 autarcas: Manuel Pisco, presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, Ivan Gonçalves, presidente da Assembleia Municipal de Almada, e Nuno Matias, vereador em Almada. Manuel Pisco é da CDU, Ivan Gonçalves do PS e Nuno Matias do PSD. O programa Política Local está no ar aos sábados às 11 da manhã e repete ao domingo às 13 horas, à 1 da tarde, e fica depois disponível também nas plataformas de podcast. Agradeço a compreensão dos ouvintes e o acompanharem-nos. Voltamos de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos. Política Local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde.